Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, hoje 6 de maio do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um bom dia para você também que acompanha, como sempre, a programação aqui na 103,7. Começando mais uma semana cheia de informações para você. Agora 6h34. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Chuvas afetam 781 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Mortes sobem para 77 pessoas. Ninguém acerta 6 dezenas da Mega Sena e prêmio vai a 37 milhões de reais. Governo vai esperar a situação no Rio Grande do Sul ser normalizada antes de definir a nova data do concurso nacional. Governador Ronaldo Caiado pede a empresários 12 milhões de reais para a Cora. Número de internações e óbitos para o influenza avança no Brasil. Brasil vai negociar outra vez com o Paraguai para evitar aumento na tarifa de energia de Itaipu. Congresso Nacional pode analisar nesta semana vetos polêmicos de Lula. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Uma ótima segunda-feira para você. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Olha, as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada já afetaram mais de 780 mil pessoas. Até o momento, 78 pessoas morreram, de acordo com o último boletim da Defesa Civil divulgado ao meio-dia deste domingo. Outros 6 óbitos ainda estão em investigação e 155 pessoas ficaram feridas. Há ainda 105 pessoas desaparecidas. O número de óbitos superou a última catástrofe ambiental do estado em setembro de 2023, quando 54 pessoas perderam a vida devido à passagem de um ciclone extratropical. As autoridades afirmam que esse é o pior desastre climático da história gaúcha. As chuvas também obrigaram 95.700 pessoas a abandonarem as suas casas. Entre 104.600 desalojados e 16.600 desabrigados. Dos 497 municípios gaúchos, 334 foram afetados pelas fortes chuvas, o que representa 67,2% das cidades do estado. E ainda de acordo com o balanço mais recente das infraestruturas estaduais, mais de 420 mil pontos no estado seguem sem energia elétrica e 839 mil residências, 27% do total, sem abastecimento de água. As chuvas também provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Neste domingo foram registrados 113 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais ou parciais entre estradas e pontes. E o resultado da Mega Sena 2.720, com o prêmio de R$28.393.381, foi divulgado neste sábado em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$37 milhões no próximo sorteio, que será realizado amanhã, terça-feira. Os números sorteados foram 8, 15, 16, 23, 42, 43. 2.967 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$1.878,49. Os 6.884 acertadores de 4 dezenas vão receber R$809,63 cada. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou os líderes de bancadas da casa para uma reunião em Brasília na manhã de hoje, segunda-feira. Os deputados vão discutir medidas emergenciais que podem ser aprovadas para aliviar as consequências da tragédia provocada pelos temporais no Rio Grande do Sul.
Lira integra a comitiva liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou o estado neste domingo para acompanhar a situação de perto e ouvir demandas das autoridades que atuam na linha de frente do socorro às vítimas das enchentes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também viajou com o grupo. E ainda falando dessa tragédia que assola o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a inundação aumenta e o prefeito da cidade sugere que a população saia da cidade. Quem vai trazer os detalhes é Renê Almeida. Se manteve estável neste domingo. Depois de bater em 5 metros e 30 centímetros, as águas recuaram a 5,27 na atualização do fim da tarde. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, recomendou que os moradores que tiverem casas no litoral do estado e tenham condições de viajar, deixem a capital e vão para lá. Nós precisamos esvaziar o máximo possível, reduzir a circulação em Porto Alegre. E por que eu digo isso, né? Porque o barco precisa chegar no lugar certo, o bote precisa chegar no lugar certo, a ambulância precisa chegar no lugar certo, os caminhões em geral precisam chegar no lugar certo. E quando você tem um acúmulo de veículos, você não consegue fazer isso. Com alagamentos, não consegue fazer isso. Então eu queria apelar aos porto-alegrenses que circule aqueles que podem ficar em casa. E eu sugeri o seguinte, apenas uma sugestão. Aqueles que têm casa no litoral e o litoral não foi atingido como Porto Alegre, se eles entendessem, né, que pudesse ir para o litoral, ajudaria a esvaziar um pouco a cidade. Além disso, o prefeito reforçou o pedido para que moradores que ainda estão com fornecimento de água economizem o máximo possível. Segundo a prefeitura, 70% da cidade está sem abastecimento, pois somente 2 das 6 estações de bombeamento estão funcionando. Existem bombas submersas de tratamento de captação de água, estações que não têm bombas submersas. Na maioria delas, nas 4, não são submersas. Então, se eu ligar os motores, estoura tudo. Eu levo 10 dias. Então, eu não tenho quando não baixar água. Só tem uma solução para tratar água nesses 4 lugares. E manter o tratamento nas outras duas. Tem que baixar o rio. Neste domingo, a Avenida Assis Brasil, uma das principais da Zona Norte e rota de saída da capital, foi alagada. O boato de que o rompimento de um dique no bairro Sarandi teria sido a causa foi desmentido pelo prefeito. Então, eu imediatamente fiz questão de repor de que isso não é verdade, né? E neste momento, inclusive, o dique está nivelado com o nível do Guaíba e com o nível do Gravataí. Portanto, não está passando, não está mais extravasando nesse momento. Então, esse é o fato real, né? Agora, isso não é pelo fato de não estar mais extravasando, de estar no nível de que as pessoas não devem sair daquelas regiões que eu tenho apelado, porque as regiões estão todas alagadas. Nós teremos pela frente no mínimo 4, 5 dias numa situação muito parecida à que está hoje, claro, na esperança da diminuição, porque o Guaíba está um pouco mais estável nesse momento. Desde o início do sábado, a prefeitura já pedia que o bairro fosse evacuado. O morador Anderson Dornelles foi um dos que saiu de casa. Só que aí a gente voltou pra pegar mais algumas coisas, né? E quando a gente voltou, a água já tava na cintura, assim, né? Da nossa casa. E daí a gente foi, pegou algumas coisas a mais pra trazer pra cá e viemos, então, né? Pra casa dos nossos familiares. Mas por fotos, a gente tem acompanhando, né? Por fotos e tudo mais. Então a gente teve um vídeo, assim, que na nossa rua, a água, ela, tipo, subiu até o teto, assim, das casas. Então não tem uma imagem precisa, né? Da minha casa específica, mas na rua, assim, que fica nossa casa, assim, um vídeo geral mostrando várias casas de cima, assim, de uma cena que eu não sei quem captou essa imagem, dá pra ver, assim, só o telhado das casas, então, né, a gente acredita que a gente tenha perdido tudo. A prefeitura estima que mais de 10 mil pessoas foram resgatadas na zona norte da cidade. Balanço da administração municipal aponta que mais de 6 mil pessoas estão nos 58 espaços de acolhimento da prefeitura e parceiros. Neste domingo também foi anunciada a suspensão das aulas na rede municipal de educação, pelo menos até quarta-feira. Já nas redes sociais, as fotos impressionam. A água já chegou nos gramados dos estádios Beira Rio e Arena do Grêmio e na pista do aeroporto Salgado Filho. A única forma de sair de Porto Alegre é pela cidade de Viamão, em direção ao litoral norte do Rio Grande do Sul. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Renê Almeida. No
Notícias de Goiás. 6h43. O número de professores efetivos na rede estadual chega atualmente a 17.236, o que representa 64,5% dos 26.708 educadores que hoje trabalham na educação do estado de Goiás. No entanto, ainda existem 9.472 educadores temporários. No entanto, essa perspectiva do governo de Goiás é que esse número seja reduzido até 2026, prazo previsto para que ocorram as últimas convocações do certame. O último concurso público para professores, realizado pelo governo em 2022, aprovou 5.000 candidatos, que já foram convocados e empossados conforme cronograma estabelecido no edital do certame. Em 2023, mais de 1.200 novos professores foram convocados e passaram a integrar o quadro de efetivos. Neste ano, outros 6.631 foram chamados e estão em processo de nomeação e posse. Outras 2 nomeações devem ocorrer no ano de 2024, uma em setembro e a outra em outubro. As nomeações estão previstas para ocorrerem até 2026, totalizando cerca de 5.000 novos professores efetivos na rede estadual. 6h44 e a definição de quem irá ocupar a vaga de vice na chapa do pré-candidato a prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, do União Brasil, também estará atrelada ao projeto de reeleger Daniel Vilela, do MDB, ao governo goiano em 2026. É o que deixou claro o empresário e presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás em reunião no Diretório Estadual do MDB nesta sexta-feira à noite, com a cúpula estadual e metropolitana do partido, além de 11 vereadores na capital. A vice de Sandro Mabel é disputada pelo grupo político comandado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, e pelo presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, de um lado. Do outro está o MDB de Goiânia, que possui 11 vereadores. Nesse momento, o grupo de Peixoto e Romário está mais fortalecido para emplacar um nome para a vice de Sandro Mabel, pré-candidato na capital com apoio do governador Ronaldo Caiado e do vice Daniel Vilela. Jornal Verde Vale. Esportes. Tudo igual, fechando a primeira leva de jogos da 5ª rodada. Fortaleza e Corinthians se enfrentam na Neoquímica Arena enfrentaram neste sábado. Apesar das chances criadas ao longo da partida, o Timão não conseguiu passar pelo goleiro João Ricardo e a partida terminou no 0-0. O Timão volta aos gramados nessa terça-feira amanhã, quando joga fora de casa contra o Nacional pela Sul-Americana. Na quarta-feira, o Fortaleza tem compromisso na Bolívia contra o Real Potosí pela mesma competição. Também tudo igual em Bragança Paulista. No sábado, Bragantino e Flamengo se enfrentaram pela 5ª rodada. Os donos da casa saíram na frente com o gol de Pedro Henrique. No segundo tempo, Bruno Henrique marcou para o rubro-negro e deixou tudo igual. Com o resultado, Bragantino e Flamengo ficam colados na tabela. Os paulistas permanecem em terceiro com 9 pontos e tem na próxima rodada o Bahia, na Arena Fonte Nova, domingo às 18h30. Os rubro-negros, por sua vez, pulam para a 4ª colocação com 8 pontos e recebem o Corinthians no sábado, às 16h no Maracanã. Mas antes disso, a equipe rubro-negra visita o Palestino no Chile na terça-feira pela Libertadores. Já os paulistas recebem o Racing da Argentina na quinta-feira pela Sul-Americana. E a Aparecidense foi neste domingo até o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, para duelar contra o Figueirense pela 3ª rodada da Série C. O Camaleão chegou ao duelo invicto, mas acabou não conseguindo superar a pressão dos catarinenses e deixou o duelo com revés pelo placar de 2-0. Com a vitória, o Figueirense assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, agora com 7 pontos. Já a Aparecidense caiu para a 10ª colocação com 4 pontos. Os goianos voltam a campo no próximo dia 13 de maio, onde vai enfrentar o São Bernardo no Aníbal Batista de Toledo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. O mercado brasileiro do milho registrou queda nos preços ao longo do mês de abril. Segundo Safras e Consultoria, o mês começou com um certo estresse nos preços devido à volatilidade cambial e às especulações sobre o clima. No entanto, o retorno de chuvas nas áreas produtoras da safrinha que enfrentaram estiagem contribuiu para um aumento na oferta pelos produtores, o que ajudou a derrubar os preços do cereal. Do lado dos compradores, o interesse dos consumidores pelo cereal é limitado devido à expectativa de uma safrinha favorável. Quanto às exportações, a participação do Brasil continua bastante limitada em meio à forte concorrência no mercado internacional com outros países como a Argentina. No cenário internacional, a visão em Chicago continua negativa ao longo de abril, devido à expectativa de um clima favorável tanto para o plantio
quanto para o desenvolvimento inicial das culturas do milho nos Estados Unidos. De acordo com Safras e Consultoria, para o mês de maio, a tendência é que os preços continuem pressionados no mercado internacional. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. A reconstrução das rodovias destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul terá o apoio do governo federal, inclusive das estradas administradas pelo Estado. É o que disse nesse domingo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhado de uma comitiva de representantes dos 3 poderes, Lula disse que as verbas estão garantidas e prometeu reduzir a burocracia para as obras. O ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, que também participou da reunião, disse que os governos federal e estadual começam a trabalhar com as prefeituras da região do Vale do Taquari para restabelecer serviços onde os rios começam a recuar. Ele, no entanto, esclareceu que a prioridade continua sendo o resgate de pessoas ilhadas. Lula fez um pronunciamento após comandar uma reunião de autoridades federais com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e outros prefeitos gaúchos. Antes da reunião, a comitiva tinha sobrevoado a região metropolitana de Porto Alegre, onde acompanharam os estragos da subida do Lago Guaíba. E o boletim Infogripe da Fiocruz do dia 2 de maio revelou um aumento significativo no número de casos e óbitos em decorrência da síndrome respiratória aguda grave em todo o Brasil. De acordo com a instituição, o cenário atual é uma consequência do aumento na circulação de influenza, o vírus da gripe, especialmente do vírus sincial respiratório, ambos capazes de causar complicações graves nos pulmões. A intensificação da circulação do vírus tem impulsionado um aumento expressivo na incidência e mortalidade pela gripe e em crianças de até 2 anos de idade, superando os números associados à Covid-19 nessa faixa etária. Apesar disso, o coronavírus continua sendo uma das principais causas de infecção em crianças pequenas, juntamente com o rinovírus. Ainda segundo o boletim, embora a Covid-19 pareça apresentar uma queda ou estabilidade, ela também é a principal causa de mortalidade pela síndrome entre os idosos. E o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por um internamento hospitalar para tratar de uma infecção de pele na manhã deste sábado em Manaus. Ele chegou à capital amazonense na sexta-feira, já com desconforto, e foi atendido na manhã do sábado em um hospital particular da cidade, que diagnosticou um caso de erisipela, a mesma infecção bacteriana que atingiu ele em novembro de 2022. Depois de ser liberado, o ex-presidente ainda participou do encerramento de um encontro do PL Mulher encabeçado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Não é a primeira vez que o ex-presidente enfrenta episódio de infecção de pele. Em novembro de 2022, Bolsonaro cancelou agendas pelo mesmo problema. Por ser uma infecção bacteriana, a erisipela é tratada com antibióticos. Dependendo da gravidade do quadro, os sinais da melhora começam a aparecer a partir de 48 horas do início da medicação. E o Congresso pode analisar vetos polêmicos de Lula nessa semana. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. Nesta semana, deputados e senadores participam na próxima quinta-feira de uma sessão do Congresso Nacional. Essa é mais uma tentativa de se analisar os vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa sessão, não apenas vetos do petista, mas também do ex-presidente Jair Bolsonaro estão na pauta e aguardam votação. O governo elencou temas prioritários. O calendário de pagamento de emendas é um deles. De acordo com o líder do Planalto, senador Randolfo Rodrigues, até quinta-feira, o governo federal continuará articulando e dialogando para chegar a um acordo com as siglas partidárias. Tem um conjunto de temas que o governo quer levar à cédula de votação. Para o governo, quanto mais temas tiverem na cédula de votação, abrevia a sessão e também é do interesse do governo a manutenção da maioria dos vetos possíveis, né? Alguns vetos, temos o debate avançado para a construção de um acordo. É o tema dos vetos relativos à LDO e à lei orçamentária. Outro veto que o governo deseja manter é quanto às saidinhas. O projeto de lei que acaba com as saidinhas foi aprovado com maioria absoluta e esmagadora, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas o projeto foi vetado pelo presidente da República. O tema tem o apoio, inclusive, do presidente do Congresso Nacional,
senador Rodrigo Pacheco. O que nós compreendemos é que esse instituto da saída temporária acabou sendo desvirtuado ao longo do tempo, sendo adotado sem critérios sobre a razão dele e a essência dele de ressocializar, e houve uma opção política de extinguir a saída temporária, salvo situações específicas, que foi inclusive uma contribuição do Senado ao texto, que foi inclusive a Câmara concordou e aprovou aquilo que o Senado apresentou como sugestões. A definição da pauta e os acordos para a votação dos vetos devem dominar as discussões ao longo desta semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E Goiás registrou a abertura de 3.596 empresas em abril deste ano. O número é 38% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Os dados são da Junta Comercial de Goiás e não incluem os microempreendedores individuais. Dessa forma, segue a tendência de crescimento nesse ano de abertura de novos negócios no estado. Até o momento, já são quase 14 mil empresas abertas em 2024. Desse total, 585 têm capital social superior a R$500 mil. Para o presidente da JUSEG, Euclides Barbosa Siqueira, as estatísticas reforçam a expectativa para um novo recorde. Goiás é o estado que mais abriu empresas em abril entre todas as regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, segundo o ranking da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Em segundo lugar, aparece o Ceará com 2.996 novas constituições. Em terceiro, o Mato Grosso com 2.434. E o preço do litro do etanol teve alta no mês passado aqui em Goiás, e já os do diesel e da gasolina ficaram praticamente estáveis. O mesmo aconteceu em praticamente todo o país. Segundo o levantamento da Valicard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil. O litro do etanol em Goiás teve alta média de 4,6% somente em abril, passando de R$ 3,73 para R$ 3,90. No país, o combustível da cana-de-açúcar apresentou um aumento médio da ordem de 4,93%, com destaque para a escalada de preços em alguns estados, como Rondônia e o Distrito Federal. E já o preço do diesel S10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, registrou uma pequena redução de 0,1% em Goiás, para R$ 6,03 o litro. No Brasil, houve aumento médio de 0,15% em abril, com valor médio de R$ 6,17. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11. Triunfo maiúsculo do agora vice-líder Bahia no Nilton Santos. Neste domingo, os comandados de Rogério Ceni conseguiram se impor para bater o Botafogo por 2-1 com gols de Everaldo e Rafael Ratão. Foi a primeira vitória fora de casa da equipe neste Brasileirão. Com o resultado, o Bahia é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos conquistados. A pontuação é a mesma do líder Atlético Paranaense, mas os baianos levam o pior no saldo de gols, 4-2. O Botafogo, que abriu a rodada na liderança, agora cai para o terceiro lugar com 9 pontos. Na agenda, o tricolor de aço volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Bragantino às 18h30 na Arena Fonte Nova. O Botafogo entra em campo na próxima quarta-feira, mas pela Conmebol Libertadores, encara a LDU às 21h30 no Nilton Santos. Pelo Brasileirão, o compromisso será no domingo, diante do Fortaleza, às 16h no Castelão. E o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 3 tropeços seguidos. Com gols de Lázaro e Estevão, o Verdão fez 2-0 no Cuiabá neste domingo na Arena Pantanal, pela 5ª rodada, e enfim deslanchou na tabela. A vitória leva o Palmeiras aos 8 pontos na 6ª colocação, enquanto o Cuiabá continua zerado e na lanterna. O Palmeiras agora volta a campo na próxima quinta para enfrentar o Liverpool do Uruguai às 19h no Estádio Centenário, pela 4ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Já o Cuiabá recebe o Metropolitanos da Venezuela na quarta-feira às 21h pela Sul-Americana. O início de jogo com as duas equipes buscando estudar o adversário, e foi o visitante que começou melhor. O Goiás criou as melhores oportunidades e logo aos 5 minutos Paulo Baia apareceu na pequena área, arriscou, a bola desviou no goleiro Matheus Nogueira e foi para o fundo da rede.
Pelos lados do quadricolor, o técnico Luizinho Lopes teve 2 baixas por problemas físicos. Cristóvão e o Wallace deixaram o campo. O Brusque ainda criou oportunidades, mas acabou desperdiçando as chances de empatar o placar. Com essa vitória, a equipe do Goiás chegou a 7 pontos e ficou com a 2ª colocação da Série B do Brasileirão. Já o Brusque segue a sua 2ª derrota seguida na competição, sofre, aliás, a 2ª derrota seguida na competição e fica com 3 pontos na 11ª posição. O próximo compromisso do Goiás é na sexta-feira, às 21h30, horário de Brasília, quando recebe o Ituano. Já o Brusque vai encarar o Sport no sábado, às 17h de Brasília, na Arena Pernambuco. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. O mercado físico do boi gordo registrou preços mais altos para a arroba do boi em boa parte das praças de comercialização do Brasil durante o mês de abril. Segundo o analista de safras e mercado, Fernando Iglesias, o bom volume de chuvas permitiu que pecuaristas adotassem a retenção de oferta de gado no pasto como estratégia recorrente, possibilitando que as negociações acontecessem em patamares ligeiramente mais altos. Assim, para o maio, o quadro tende a mudar completamente, com o clima ainda ocupando um papel decisivo na formação de preços. Para Iglesias, o esvaziamento de chuvas e as altas temperaturas no centro-norte do Brasil devem procurar um grande desgaste nas pastagens, fazendo com que os pecuaristas se vejam obrigados a negociar um número maior de animais a partir da 2ª quinzena, estabelecendo um viés negativo nos preços. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14. O governo federal tem negociado com o Paraguai nos bastidores para evitar um eventual aumento na tarifa da usina hidrelétrica de Itaipu, empresa comandada pelos 2 países. O valor pago atualmente é de $17,61 por quilowatt. A negociação envolveu a ida de 2 ministros brasileiros à nação vizinha para conversar com a equipe do presidente Santiago Penha. Uma nova reunião entre as partes deve ocorrer ainda nesse mês na busca de uma solução, mas não há até o momento uma data fechada. O Tratado de Itaipu, assinado em 1973, estabeleceu que cada um dos 2 países tem direito a 50% da energia produzida pela hidrelétrica. Contudo, o lado paraguaio não consome toda a produção e vende o excedente para o Brasil. Atualmente, os países negociam a revisão do anexo C do tratado, que estipula a prestação de serviços e as bases financeiras da usina. Penha quer elevar a tarifa de energia para algo em torno de $22 o quilowatt, o que não foi aceito pelo lado brasileiro, que defende manter o atual patamar. Desde então, os 2 países seguem em negociação. E com o pagamento do 13º do INSS, beneficiários devem ficar atentos aos golpes. Os detalhes é com Lívia Azevedo. Os golpes contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, estão cada vez mais frequentes. Um dos mais aplicados hoje em dia é a utilização da prova de vida como isca, como explica o advogado especialista em direito tributário André Luiz Moro Bittencourt. Um dos golpes mais aplicados hoje em dia é a utilização da prova de vida como isca. Os golpistas, eles ligam, mandam e-mail, mensagem por SMS ou até por WhatsApp, às vezes até colocando links ali para a pessoa clicar, dizendo que é para ela fazer a biometria facial, para dar um ar, de maior segurança. E aí, ali eles começam a pedir, então, os dados pessoais da pessoa. E a pessoa acaba enviando, então, essa série de informações que aí vão possibilitar os golpistas a ter acesso aos dados bancários. A advogada especialista em direito previdenciário Marli Marçal alerta que é justamente no período de pagamento do benefício aos aposentados e pensionistas que os crimes se intensificam. Caso alguém caia em algum tipo de golpe, a especialista orienta. Primeira coisa, procurar fazer um boletim de ocorrência, narrar todo o fato, tudo que aconteceu ali, pegar todos os dados que ele puder ali no extrato de pagamento dele, no histórico de crédito dele, tem todos os dados de quem, por exemplo, onde foi feito o empréstimo consignado. Aí ele vai fazer um boletim de ocorrência, vai procurar aquela instituição bancária e falar que ela quer cancelar aquele pagamento, aquele recebimento que está ali consignado e que ele não fez aquele empréstimo, que ele quer não apenas a cessação do desconto, como também a restituição das parcelas que porventura já tenham sido cobradas no benefício dele. O pagamento do abono anual aos beneficiários da Previdência Social, também conhecido como 13º do INSS, já está sendo pago para quem recebe mais de um salário mínimo.
Para quem recebe menos, o pagamento já começou no dia 24 de abril. Os beneficiários com o número de identificação social UNIS, com final 1 ou 6, serão os primeiros a receber o pagamento. Lembrando que ele será feito até o dia 8, com as datas definidas conforme o dígito final do número de inscrição social. Para tirar dúvidas, conferir o extrato com os valores e as datas de pagamento do 13º, basta acessar o aplicativo Meu INSS. A consulta também pode ser feita pelo site gov.br/Meu INSS. Reportagem Lívia Azevedo, narração Sofia Stein. 7h18 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, CNU, governo vai esperar a situação do Rio Grande do Sul ser normalizada antes de definir a nova data. E o governador Ronaldo Caiado pede a empresários 12 milhões de reais para o Cora. E claro, espaço também para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira, não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, após adiar a realização do concurso nacional unificado, o governo só deverá definir uma nova data para a prova quando a situação no Rio Grande do Sul estiver normalizada. A avaliação do Ministério da Gestão e Inovação é que será preciso aguardar o restabelecimento do transporte entre as cidades, checar condições de locais de provas e da Polícia Militar para fazer a segurança antes de remarcar o exame, o que seria realizado neste domingo em todo o país. Segundo a pasta, as provas já tinham chegado a Porto Alegre, mas não foram distribuídas por causa dos estragos das enchentes que afetou vários municípios do estado. A situação no estado foi o motivo para adiamento do concurso, anunciado na sexta-feira para a ministra da Gestão, Esther Dweck. Segundo interlocutores da ministra, a PM do Rio Grande do Sul informou ao governo que não havia condições de aplicar a prova no estado. Do universo de 2 milhões de inscritos, 80 mil candidatos são da região. Além de aguardar a normalização da situação do Rio Grande do Sul, o governo terá que renegociar locais e salas onde as provas serão aplicadas em todo o país. São 3.600 pontos e 65 mil salas. Também será preciso rever a situação dos fiscais que estavam escalados para fazer a cobertura do evento e, se será necessário, contratar outros. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira em Brasília que candidatos aprovados em concursos públicos fora das vagas previstas no edital só podem entrar com ação na Justiça durante o prazo de validade do certame. A decisão vale para os casos de candidatos que estão no cadastro de reserva e entraram na Justiça para obter o direito de serem nomeados sob a alegação de terem sido preteridos na convocação em relação a outros aprovados. A decisão dos ministros foi tomada em um processo que discute o prazo prescricional para candidatos pedirem o reconhecimento do direito. Contudo, na sessão do dia referido, os ministros não deliberaram sobre o prazo que deve ser aplicado nesses casos. O STF analisou o caso específico de uma candidata aprovada para o cargo de professora no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul, em 2005. E as vendas para o Dia das Mães devem crescer e ultrapassar 13 bilhões de reais. A matéria é com Humberto Ferretti. Vendas para o Dia das Mães devem crescer 13,5% neste ano e passar de 13 bilhões de reais. A pesquisa foi feita pela Confederação Nacional do Comércio. É a segunda melhor data do ano para os lojistas, atrás apenas do Natal. O setor que mais deve se beneficiar é o de vestuário, calçados e acessórios, com um faturamento acima de 5 bilhões de reais. Depois vem o de farmácias, perfumarias e cosméticos, seguido pelos estabelecimentos que vendem móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Os responsáveis pelo estudo citam a melhora da economia do país, com redução do desemprego, da inflação e dos juros, como responsáveis pelas vendas maiores no Dia das Mães. A data ainda será positiva para quem está em busca de um emprego ou de uma renda extra. A tendência é que sejam contratados quase 26 mil trabalhadores temporários, 2.200 a mais que no ano passado. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.